Fala, pequeno pôneis, tranquilo? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês com as atividades do PET do terceiro ano, volume 4, semanas 3 e 4. Bom, galera, como na semana passada eu já havia explicado tudo que cai nos exercícios dessa semana do PET, eu sugiro a vocês que vejam o vídeo da semana passada que está aqui no iCard, tá bom? Para entender um pouquinho melhor como funciona a associação de resistores e como a gente resolve esse tipo de associação, tá bom? Nessa semana eu já vou direto nos exercícios resolvendo eles todos, porque como eu já disse, semana passada estava a explicação de tudo. Em um circuito tem três resistores idênticos, dois deles colocados em paralelo entre si. Então vamos desenhar isso aqui. Dois resistores em paralelos entre si, pode ser mais ou menos assim. Um em um fio distinto, né? Porém ligados nos mesmos nós, outro resistor, ambos com resistência R. E ligados em série com um terceiro resistor. Então essa associação aqui vai ser ligado com um terceiro resistor em série, seguindo o fio. Então esse aqui está em série com a associação toda que está em paralelo, tá bom? E aí aqui é ligado em uma fonte de 12 volts. Esse aqui é o símbolo da fonte, né? Vou colocar aqui 12 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual o valor da resistência? Então aqui da fonte sai uma corrente elétrica de 5 mA que vai percorrendo o circuito aqui, né, até chegar aqui. Quando ela chega aqui, ela se divide. Nesse caso, como os dois resistores são iguais, ela se divide de maneira igual, né? Passa 2,5 aqui, passa 2,5 aqui embaixo, depois volta a se juntar aos 5. É só um detalhe aqui mesmo, isso aqui a gente não precisaria ter feito para resolver a questão, só para ampliar a ideia do que a corrente se divide em uma associação em paralelo. Nem sempre de forma igual, mas se os dois resistores forem iguais, a divisão é igual, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é simplificar o nosso circuito até ter apenas uma resistência equivalente. Por quê? Porque aí a gente pode usar a lei de Ohm em um único resistor, né? Então aqui, essa associação aqui, ela está em paralelo. Por quê? Porque ela está em fios diferentes, porém ligados em nós iguais. Elas estão submetidas à mesma diferença de potencial, que é a diferença de potencial entre esses dois nós aqui. Numa associação em paralelo, para a gente achar a resistência equivalente, a gente precisa fazer a soma do inverso, como eu já comentei no vídeo anterior, né? Então aqui, 1 sobre a resistência equivalente desses dois resistores é 1 sobre R mais 1 sobre R. Resistência equivalente é uma resistência que faz o papel dessas duas, né? Então eu quero trocar essas duas resistências por uma que equivale a essas duas. E é assim, através dessa equação que a gente relaciona. Tem maneiras de fazer isso de forma mais direta, tipo produto pela soma, ou se os resistores forem iguais, pegar a resistência e dividir pelo número de resistores, mas isso não dá certo sempre. Essa aqui que é a regra que sempre dá certo, então vamos por ela mesmo. R dividido por R dá 1, R dividido por R dá 1. Então a gente tem que duas resistências equivalentes, né, multiplicando cruzado, 2 vezes R resistência equivalente, é igual a R. Então a resistência equivalente aqui dessas duas é igual a R sobre 2. Tudo bem? Então o meu circuito aqui que tinha três resistências, agora ele tem só duas. Ó. Agora ele ficou assim, no lugar daquelas duas eu tenho apenas uma que vale R sobre 2, e na outra eu não mexi, ela continua aqui, valendo R. Fonte de 12 volts, né? E a corrente que sai, 5 mA. Beleza, agora esses dois resistores aqui, eles estão em série. Quando eles estão em série, basta eu somar a resistência dos dois. Por que eles estão em série? Porque eles estão no mesmo fio, não tem nenhuma emenda entre eles, né? Ou seja, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então esses dois estão em série, a resistência equivalente desses dois basta somar R2
R sobre 2 mais R. O mínimo aqui entre 2 e 1 é 2, né? 2 dividido por 2 dá 1, vezes R e R. 2 dividido por 1 dá 2, vezes R, 2R. Então a gente tem que a resistência equivalente, ou seja, a resistência que faz o papel dessas três, é a resistência que tem valor de 3R sobre 2, tá bom? Então posso desenhar meu circuito uma última vez aqui, com uma única resistência. Que vale 3R sobre 2. Então agora, como eu tenho uma única resistência, fica mais simples da gente usar a lei de Ohm. Por quê? Porque a lei de Ohm ela relaciona resistência com corrente elétrica e com tensão. Como essas aqui têm correntes diferentes e tensões diferentes, fica um pouco mais difícil de usar a lei de Ohm de forma direta, tá bom? Então aqui, V igual a R vezes I, né? A lei de Ohm. A voltagem desse circuito é 12. A resistência desse circuito é 3R sobre 2, vezes a corrente elétrica. E a corrente elétrica a gente tem um probleminha aqui que é a unidade. Se você ignorar isso, vai dar a mesma resposta, o mesmo número, né? Mas vamos fazer certinho aqui. Esse mili, tipo miligrama, milímetro, mililitro, o mili ele significa a milésima parte, então é dividido por 1000. E esse K de quilograma, de quilômetro, de quiloohm, ele significa multiplicado por 1000. E esse aqui dividido por 1000, tá bom? Então a corrente ela é 5 mA, então ela é 5 dividido por 1000, certo? O verde, né? Vezes 5 dividido por 1000. Tudo bem? Então agora a gente vai passar esse 2 e esse 1000 para cá, esse 2000, né? 2 vezes 1000, 2000 para cá multiplicando, vai ficar 24.000 e aqui ficou 15R. Vou passar o 15 dividindo, 24.000 dividido por 15 é igual a 1,6 vezes 1000 ohm. Por que eu separei o vezes 1000? Porque esse 1000 aqui é o quilo, tá bom? Quilo ohm, que era a resposta que ele tinha pedido. Então, para eu usar o quilo, eu preciso do 1000 aqui. Então, 24 dividido por 15 dá 1,6, tá bom? E aqui, esse 1000 fica separado aqui, 1000 quiloohms. Tranquilo? Então, a resposta certa aqui, letra D. Como eu falei, se você tivesse esquecido disso nessa questão não teria problema, mas geralmente é uma coisa a se atentar, tá certo? Bora para a próxima. 3. Entre os pontos A e B é aplicada uma diferença de potencial de 30 volts. A intensidade da corrente elétrica no resistor de 10 é... Então aqui entre A e B eu tenho uma fonte de 30 volts. Ela vai produzir uma corrente elétrica, né? Que vai passando pelo circuito aqui. Quando ela chegar aqui, ela vai se dividir em duas, que eu vou chamar de I1 e I2, que não necessariamente tem que ser igual, só se os dois resistores forem iguais, tá bom? Então aqui o caminho agora é a gente descobrir qual que é a resistência equivalente desse circuito e depois a gente entender como que essa corrente elétrica se divide aqui nesses dois resistores. Bora achar a resistência equivalente? Então aqui a gente precisa achar primeiro dois resistores que estão, ou dois ou mais resistores que estão ou em série ou em paralelo. Esse aqui e esse aqui de baixo, talvez você pode pensar que eles estão em paralelo, mas eles não estão ligados nos mesmos lugares. Esse aqui está ligado em A e nesse nó, e esse aqui está ligado em B e em outro nó. Esses dois nós nem são os mesmos porque tem uma resistência entre eles. Então esses dois caras não estão nada por enquanto. Esse de 10 e de 3
apesar de estarem em fios diferentes, o de 3 está junto com outros resistores. Então o de 10 também ainda não está em paralelo com o de 3. O que eu tenho aqui é que esses 3 resistores aqui eles estão em série. Por que estão em série? Porque eles estão todos no mesmo fio, sem nenhuma emenda entre eles. Eles são todos percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, como esses aqui estão em série, vou fazer eles primeiro e vou achar um resistor que faz o papel dele, que fica no lugar dele. Em série basta somar, né? Então a resistência equivalente vai ser 2 mais 3 mais 5. A resistência equivalente aqui vai ser de 10 ohms. Beleza? Então eu vou redesenhar esse circuito meu aqui, trocando aqueles 3 resistores pelo resistor que equivale a eles, né? Então esse de 6 eu não mexi, ele vai ficar aqui. O de 10 que estava aqui eu não mexi, vai ficar aqui. E o de 4 que estava aqui, eu também não mexi. E esses 3 que estavam nesse fio aqui, eu achei a resistência equivalente deles, que vale 10. Ou seja, no lugar daqueles 3, eu posso colocar um único de 10 que vai dar na mesma, tá bom? Agora, eu tenho que esses dois resistores de 10, eles estão em paralelo. Por quê? Porque ambos estão ligados nos mesmos nós e em fios diferentes. Então eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, à mesma tensão. Em paralelo, para a gente achar a resistência equivalente, a gente soma o inverso, né? Tem outros métodos que servem para alguns casos específicos, mas de forma geral é a soma do inverso. O mínimo entre 10 e 10, é 10, né? 10 dividido por 10 dá 1, vezes 1, 1. 10 dividido por 10 dá 1, vezes 1, 1. Então aqui vai ficar duas resistências equivalentes. É igual a 10. Resistência equivalente vai ser igual a 10 dividido por 2, né? O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 10 dividido por 2, que dá 5 ohms. Ou seja, no lugar desses dois aqui, eu posso trocar por um único que vale 5 ohms. Então, redesenhando meu circuito aqui, o de 6 eu não mexi nele, o de 4 eu não mexi nele, e aqui no lugar desses dois aqui eu vou colocar um único, que faz o papel dos dois, que é um de 5 ohms. Talvez você tenha estranhado que quando eu junto 2 de 10 dá um de 5, e é isso mesmo. Em paralelo eu diminuo a resistência do circuito. Por isso que é perigoso você ficar colocando vários T's, né, Benjamins, na mesma tomada, porque vai diminuindo a resistência do circuito, vai aumentando a corrente elétrica, vai aumentando o aquecimento, tá bom? Agora, para terminar aqui, esses resistores eles estão em série de novo. Por quê? Porque eles estão no mesmo fio, sem emendas entre os fios, então eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. Esses aqui estão em série. Como eles estão em série, basta somar. A resistência equivalente aqui vai ser 6 mais 5 mais 4, que dá 15 ohms. Então, meu circuito se resume a um único resistor de 15, certo? A fonte lá ele tinha me contado que era 30 volts, né? E eu tenho um único resistor aqui de 15 ohms. Com isso, eu consigo descobrir qual a corrente que sai da fonte. Qual a corrente que sai da fonte aqui. Qual que é o I que sai da fonte. Para isso, eu tenho que usar a lei de Ohm. A lei de Ohm relaciona tensão com resistência e corrente elétrica. A tensão é 30, a resistência é 15 e a corrente é quem eu quero descobrir. Esse 15 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Eu tenho 30 dividido por 15, que é 2 amperes. Tá bom? Então a corrente que sai aqui da fonte, ela é de 2 amperes e ela vai passando pelo circuito, tá bom? Aqui, ó, talvez seja mais fácil da gente olhar nesse aqui, do que nesse aqui, porque aqui ainda tem muitos resistores, né? Aqui dá para ver que esses três juntos aqui, eles são um de 10. Então essa corrente de 2 amperes, deixa eu desenhar com um amarelo mais forte.
Essa corrente de 2 está chegando aqui no de 6, né? Ela passa pelo de 6. Quando ela chega aqui, ela tem dois caminhos para passar. Então ela vai se dividir. Geralmente vai mais corrente onde é mais fácil, onde tem menos resistência elétrica. Mas nesse caso a resistência dos dois fios são iguais. Então essa corrente se divide de forma igual, tá? 1 ampere para cá, 1 ampere para cá. Tá bom? E aí esse 1 ampere daqui com esse 1 ampere daqui, quando chegar aqui vai voltar a se juntar e aqui vai passar 2 amperes. Tudo bem? Então a corrente elétrica ela se divide de forma que onde for mais fácil, passe mais corrente elétrica. Matematicamente falando, o jeito da gente fazer essa continha seria pensar aqui, ó. Tá ficando bem rabiscado, né? Vamos chamar esse fio aqui de fio 1 e esse fio aqui de fio 2, tá? A tensão elétrica no fio 1 é igual à tensão elétrica no fio 2. Já está pronto, tá? Pela lógica, está pronto. Se você quiser resolver matematicamente, é assim. A tensão elétrica em associações em paralelos é igual em cada um dos fios. Então eu posso usar a lei de Ohm separadamente em cada um dos fios. No fio 1 vai ser R1 vezes I1. No fio 2 vai ser R2 vezes I2. Como R aqui é 10 e o R2 também é 10, esse 10 corta com o 10 de lá, né? Então eu tenho que a corrente no fio 1 é igual à corrente no fio 2. Portanto, ambas são iguais a 1 ampere. Tá certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Vamos marcar aqui, né? Aqui vem uma corrente de 2 amperes. E como esses três juntos aqui, eles valem um único de 10, né? A corrente, quando ela chega aqui, ela se divide em 1 ampere e 1 ampere. Então, a corrente elétrica que passa nesse de 10 é a letra A, 1 ampere. Tudo bem? Bora para o último aqui. Uma corrente elétrica de 0,10 amperes passa pelo resistor de 25 ohms, que é esse aqui, né? Esse carinha aqui. Conforme indicado na figura abaixo. Qual é a corrente elétrica que passa pelo resistor de 80? Então ele quer saber essa corrente elétrica aqui. Só para a gente discutir isso aqui um pouquinho mais, a corrente elétrica que sai da fonte de tensão aqui, do U, do V, cada hora ele representa com uma letra diferente, mas é U ou V. Essa corrente se divide, né? Aqui em I1 e aqui em I2. Então, de forma que o I é igual à soma, né, do I1 mais o I2. A corrente que passou por esse de 80 foi que deu origem à corrente que desceu aqui nesse de 25 e a corrente que vai passar lá no de 20. Então eu preciso, essa aqui eu já sei que é 0,1 amperes. Então a partir dessa eu preciso descobrir a da outra para a gente poder resolver, tá bom? Para a gente poder somar as duas e achar a corrente total do circuito. Bora aqui então dar uma simplificada nesses resistores aqui, ó. Esses dois aqui eles estão em paralelos, porque eles estão ligados em nós sem resistências aqui entre eles, né? Então esse é tem o mesmo potencial, esses dois nós, e ligados ambos aqui. Então eles estão submetidos à mesma DDP, eles estão em paralelo. Para achar a resistência equivalente em paralelo, basta fazer a soma do inverso, né? Que é 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 60. O mínimo entre 20 e 60 é 60. 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1, 3. 60 dividido por 60 dá 1, vezes 1, 1. Aqui vai dar 4, né? 4 vezes a resistência equivalente. 4 resistência equivalente. 60 vezes 1, 60. O 4 que está multiplicando vai passar dividindo, eu tenho 15 ohms. Vou redesenhar esse circuito aqui uma vez. No lugar daqueles dois caras lá, vai ficar só um. E no resto eu não mexi em nada. Tá bom para desenhar, hein? 80,
25. Esse aqui ficou um de 15, né? E esse aqui é de 20. Ok? Bom, esses dois aqui agora, ó, eles estão no mesmo fio e sem emenda entre eles. Portanto, eles estão em série. Como eles estão em série, basta a gente somar. A resistência equivalente aqui vai ser 25 mais 15. Resistência equivalente, então, vai ser de 40 ohms. Certinho? Bom, a última vez que eu vou desenhar o circuito, prometo. E aqui a gente já consegue terminar. Aqui tem 40 ohms, que é o resistor equivalente entre esses dois, né? Troquei esses dois por um que faz o papel deles. Aqui fica 20 e esse de 80 eu não mexi, tá? Então aqui, voltando a desenhar aquela ideia que a gente tinha colocado aqui, chega uma corrente I pelo de 80 que se divide, né? Uma parte desce aqui nesse resistor, nesse fio que eu vou chamar de fio 1, e uma parte desce aqui nesse fio que eu vou chamar de fio 2. E aqui a ideia é que se esses dois fios estão em paralelo, a tensão elétrica que ambos são submetidos é a mesma. Então eu vou falar que a tensão elétrica no fio 1 é igual à tensão elétrica no fio 2. Como que eu acho a tensão elétrica? Pela lei de Ohm é a resistência vezes a corrente elétrica. E no 2 é a resistência do 2 vezes a corrente elétrica do 2. Qual que é a resistência do fio 1? É 40. Qual que é a corrente do fio 1? Tá aqui, né? Ele me deu. É 0,1 ampere. Qual que é a resistência do fio 2? É 20. Qual que é a corrente do fio 2? É o que eu quero descobrir. Vou deixar aqui. Tá bom? Então aqui vai ficar 40 vezes 0,1, que dá 4, igual a 22. Esse 20 vai passar dividindo, né? E 2 vai ficar igual a 4 dividido por 20, que é 0,2 amperes. Então aqui eu tenho 0,1 e aqui eu tenho 0,2. Não está dando para unidade. Amperes. Certo? Então aqui, ó, o I, ele é a soma desses dois caras, né? Foi o I que se dividiu e deu origem a esses dois caras. Na aula passada eu mostro com uma animação as bolinhas passando aqui e se dividindo. Eu explico detalhe a detalhe de tudo. Então dê uma assistida lá se não está ficando claro, que eu tenho certeza que você vai pegar, tá bom? Então a corrente elétrica total é a corrente 1 mais a corrente 2. Como a 1 vale 0,1 e a 2 vale 0,2, a gente tem que a corrente total é 0,3 amperes. Certinho, galera? Vamos marcar aqui. Opa, não tinha de marcar não, era só responder mesmo. Então a corrente final é isso, tá? 0,3 amperes. Galera, então é isso. Obrigado por quem assistiu. Se eu te ajudei, deixa um joinha aí. Se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E obrigado, gente. Abraço. Até mais.